Então, pessoal, nesse quarto e último vídeo eu vou concluir a resolução do exemplo de obtenção das reações de apoio e dos diagramas de esforço solicitantes de uma viga utilizando o método de Cross. A viga, reforçando essa daqui, ela tem três tramos, os tramos BA, BC e CD. Então, nos vídeos anteriores, nós fizemos todos os passos do método até a compensação de momentos, que chegou a esse ponto aqui. Os momentos compensados, o MA, momento reativo, menos 0,34 kNm, no sentido horário. O MBA, momento interno, solicitante, menos 23,17. O MBC, mais 23,17, que é anti-horário. O MCB, menos 26,27. O MCD, mais 26,27. E o momento em D, zero. Momento reativo em zero, como sabíamos. Faltam agora dois passos, o cálculo de reações e a obtenção dos diagramas de esforços. As reações de apoio, pessoal, evidentemente nós utilizamos os momentos reativos, os momentos que nós descobrimos no passo anterior, compensados. Então temos aqui, no trecho AB, no tramo AB, faltou eu indicar aqui um momento de 0,34 kN, que eu indiquei aqui embaixo, que é o MAB, o momento reativo em A, 0,34 kN. Faltou indicar aqui. E, perceba, eu só pego esse tramo, a gente separa a estrutura tramo a tramo, só que precisa trazer para essa estrutura o momento aplicado no ponto de corte, no momento de separação, no caso, o nó. Então, no caso eu tenho o MBA deu menos 23,17 kN, que é 23,17 no sentido horário. E o MAB, 0,34 no sentido horário. Então temos aí o ZA, as reações nesse caso. Que reações nós temos? Com esses momentos calculados, nós conseguimos calcular as reações, porque só sobram três incógnitas nesse trecho, nesse tramo. As reações forças, as reações do engastamento, ZA e YA, adotei as duas positivas. Usei a convenção de sinais para reações com força para a direita, força para cima e momento anti-horário positivos. E o momento reativo MA já foi calculado, então é uma reação a menos para calcular nesse ponto. Essa reação nós obtivemos pelo cross. E aí eu substituo a carga para cálculo de reações, substituo a carga distribuída completa por uma carga concentrada, 10 vezes 3, que é no caso a área da figura formada pela carga distribuída, aplicada no baricentro da figura, no centro de gravidade da figura, 1,5 m de cada extremo da barra. Em B nós temos a reação vertical em B aqui do apoio, que eu chamei de YBA. Não é YB porque eu tenho a parcela, eu vou ter depois a parcela YBC. E aí o YB vai ser a soma das duas. Nesse lado esquerdo aqui, o lado AB, eu tenho YBA e tenho um momento de 23,17. Resolvendo aqui as reações, nós temos as três equações de equilíbrio no plano. Soma das forças na horizontal igual a zero, o eixo horizontal eu chamo de Z, vai dar ZA igual a zero. Soma das forças na vertical igual a zero, o eixo vertical eu chamo de Y, e o X é o eixo perpendicular à tela aqui, que nesse momento eu não estou utilizando. Soma das forças na vertical igual a zero, em Y, vai ficar YA menos 30 mais YBA igual a zero, YA mais YBA igual a 30, vou chamar essa equação de 1, e por fim a soma de momentos em relação a qualquer polo precisa ser zero, eu preciso escolher um, eu vou escolher o polo A, aqui no canto esquerdo da figura. Soma dos momentos em relação a A igual a zero. Isso vai dar menos 0,34, porque o horário é negativo na convenção de reações que eu estou adotando, momento, seja reativo ou aplicado ou interno, só entra em equação de momento sem multiplicar por distância nenhuma, independente de onde estiver. Então temos aqui menos 0,34, o momento da força de 30 em relação a 30 vezes 1,5 no sentido horário, que aí é menos 30 vezes 1,5, o 23,17 está no sentido horário, então vai ficar menos 23,17, e por fim mais YBA vezes 3, porque ele gera momento no sentido anti-horário em relação a A, é o positivo na convenção que eu estou adotando. Essa somatória igual a zero, vai dar 3YBA igual a 68,51, YBA vai dar 68,51 sobre 3, 22,84 kN, o YBA. Substituindo na equação 1, a soma dos dois é igual a 30, o YA vai dar 30 menos 22,84, 7,16 kN. Já achamos as reações desse trecho AB.
Aqui agora vamos para o trecho BC. O trecho BC é um trecho com carga distribuída de 15 kN por metro, vão de 5 metros, biapoiado, apoiado em B, apoiado em C. Eu posso trabalhar com ele sozinho no cálculo de reações se eu considerar os momentos internos, né, solicitantes ali no ponto, que no caso do B, que a parte esquerda da estrutura executa nesse ponto, no caso do C, que a parte direita da viga executa nesse ponto aqui, C aqui. Então, vamos resolver as reações. Aqui, nesse caso, não tenho força na horizontal. Essa barra está fixa na horizontal por causa do engastamento que está em A. Então, na horizontal, a equação ficaria 0 igual a 0. Né? Não tem força, não tem reação na horizontal. Então, não nos ajudaria em nada essa equação. Então, vamos para as outras duas equações. No plano, né, de equilíbrio, no plano, soma na vertical igual a 0. Tenho ali os momentos, né? Substituir a força de 15 por 75, que é 15 vezes 5 aplicada no baricentro, a 2,5 metros de cada extremo da barra. Vai ficar YBC mais YCB é igual a 75, né? Menos 75 igual a 0, isso igual a 75. E a segunda equação de equilíbrio, já que a soma na horizontal é igual a 0, a equação fica 0 igual a 0, não nos ajuda em nada. Somatória dos momentos em relação a qualquer polo precisa ser 0, eu preciso escolher um, vou escolher o polo B. Aqui no canto esquerdo da barra, vai ficar a soma dos momentos em relação a B igual a 0, vai dar mais 23,17 menos 75 vezes 2,5 mais YB vezes 5 menos 26,27, pelas mesmas razões que eu expliquei no slide anterior, do cálculo dos momentos de cada força. Resolvendo essa equação, 5YCB vai dar 190,6, YCB vai ser 190,6 dividido por 5, 38,12. Substituindo na equação 2, vai dar YBC igual a 36,88 kN. Então achamos essa reação YBC, o YCB foi encontrado, então esse trecho já foi resolvido. Agora temos o terceiro e último trecho, o trecho CD. Para calcular as reações, ele é um trecho biapoiado, com a carga de 30 kN no meio, só que com um momento MCD de 26,27 que eu calculei pela compensação de momentos. E aí esse momento aqui é o aplicado pelo restante da estrutura no ponto C. Então, calculando aqui as reações, nós temos YCD aqui, né, a equação vertical no ponto C, né, a reação vertical no ponto C, e YD na direita. Aí a soma das forças na vertical é igual a 0, vai dar YCD mais YD igual a 30. Aqui, e soma dos momentos em relação a C, voltando, vai dar mais 26,27 menos 30 vezes 2 mais YD vezes 4 igual a 0. Resolvendo aqui, YD vai dar 8,43 kN e substituindo na equação 3, o YCD vai dar 21,57. Aí consolidando as reações, nós temos no ponto B, a reação YB é a soma do YBA, que é 22,84, com o YBC, que é 36,88. O YBC está aqui, 36,88, acabou de ser calculado. A soma das duas, as duas estão para cima, se somam, dá 59,72 kN, que é o YB. O YC eu somo as duas parcelas, da esquerda e a direita dele, igualzinho eu fiz no ponto B. O YCB deu 38,12, só voltar aqui, 38,12. E o YCD, calculado aqui, deu 21,57. A soma dos dois dá 59,69 kN para cima. Por um acaso deram iguais, aí, praticamente iguais, o YB e o YC. É claro que isso não é regra geral, foi uma mera coincidência aqui nesse caso. E aí, com isso nós conseguimos desenhar os esforços externos na barra, incluindo as reações. Aqui, na hora de fazer os diagramas, eu não desenho os momentos internos, né, que se equilibram. Eu olho a estrutura completa inicialmente. E aí só desenho as reações de apoio, né, as reações dos apoios, que são ZA igual a 0, não tem reação na horizontal. YA está aqui 7,16, YB 59,72, YC 59,69 e YD 8,43. Tudo calculado aqui. E o momento MA 0,34 no sentido horário. Essa estrutura está totalmente equilibrada e temos ainda as cargas, né, aplicadas externas, 30 kN, 15 kN por metro e 10 kN por metro. Os diagramas aqui, fazendo os cortes e olhando à esquerda,
Aqui, trivialmente, nós vemos nos 4 intervalos aqui da estrutura que a normal é nula, né? Em toda a barra, o diagrama de normal. E aí a cortante, ó, é só seguir geometricamente o gráfico, né? Para fazer pelo método das áreas o diagrama. Subo 7,16, desço 10 por metro, aí caí, desci 30 metros, vai dar menos 22,84. Subo 59,72, vai para o 36,88. Aí depois caio 15 por metro, durante 5 metros, vai dar menos 38,12. Subo 59 pontualmente, resulta aqui 21,57. Mantenho constante nesse trecho, porque não aparece mais força, ela se mantém no patamar anterior, de 21,57. Cai 30, fica menos 8,43, que se mantém constante até o fim. Então, esse é o diagrama de cortantes. Por fim, o diagrama de momentos. Eu vou fazer pelo método das áreas, eu vou começar do momento à esquerda, no ponto A, para chegar no momento à direita, no ponto D. Lembrando que momento, né, o momento num ponto à direita é igual ao momento num ponto à esquerda da estrutura, mais a área do trecho, do diagrama de cortante entre os dois pontos. Então eu vou de A para X1, de X1 para B, de B para X2, para C, para X3 e para D. Então eu começo, corto, olho para a esquerda, aqui eu vejo 0,34 no sentido horário, fazendo um corte imaginário. Quando eu corto, faço um corte imaginário e olho para a esquerda, a normal para a esquerda é positiva, cortante para cima e momento horário são positivos. Então quando eu olho para a esquerda aqui, essa reação, eu vejo mais 0,34. E o diagrama de momento, ele é excepcional, assim, ele tem uma característica única que é a convenção mundial. Você desenha nas vigas horizontais positivo para baixo e negativo para cima. Então eu começo desenhando um pouquinho abaixo o 0,34 kN, que é mais 0,34. Aí eu vou para o X1. Aqui estão todos os cálculos. O X1 é V sobre Q, característico dos gráficos, né, de força inclinada, da cortante com reta inclinada. Então, aqui é V sobre Q, vai dar 7,17 dividido pela taxa da força, que é 10. Deu 0,716 ou 0,717, não muda nada percentualmente. E aí, o momento à direita, que é o momento em X1, vai ser o momento em A, que é o 0,34 já visto, que é a reação em A, mais a área entre A e X1 no diagrama de cortantes. Quando eu vou da esquerda para a direita, é sempre assim. A área entre A e X1 é base vezes altura sobre 2. 7,17 vezes 0,716 sobre 2. Isso vai dar 2,90 metros, somando com o 0,34, que era o MA. Aí depois eu vou para o momento em B. O momento em B é o momento em X1 mais a área entre B e X1. Então, o momento nesse ponto B é o momento em X1 que eu acabei de achar, mais a área entre B e X1 do diagrama de cortante, que é um triângulo retângulo. Aqui, essa distância é 2,284. Ela é o que falta, né, para completar os 3 metros desse tramo. Então, o momento em B é o momento em X1 mais a área entre B e X1. Isso vai dar menos 23,17. Por fim não, seguindo, o X2 vai ser V sobre Q, nesse caso é 36,88 dividido por 15, dá 2,459 metros. Para completar os 5 metros, eu tenho 2,541 desse lado. E aí, o momento em B já era menos 23,17. Agora eu vou para o X2. O momento em X2 é menos 23,17, que era o momento em B, mais essa área, 36,88 mais 2,459 sobre 2. Isso vai dar 22,17. 22,17 positivo, então eu desenho embaixo. Depois eu vou para o ponto C. O momento em C é igual ao momento em X2 mais essa área do triângulo aqui. Fazendo a conta, vai dar menos 26,26. Depois o momento em X3 vai ser o momento em C mais a área desse retângulo, que é 21,57 vezes 2. O momento em X3 vai ser igual a 16,87. E o momento em D vai ser o momento em X3 mais a área desse retângulo, que é menos 8,43 vezes 2, que dá praticamente zero, o valor exato é zero, só não deu zero ali o momento em D aqui nos cálculos por causa de arredondamento, mas deu 0,01. A questão de arredondamento, o valor real é zero. Com os trechos em que a reta cortante, o gráfico da força cortante é uma reta inclinada,
o momento fletor é uma parábola, forma parábolas, por isso eu desenhei como parábolas os trechos aqui. No momento em que no trecho em que a força cortante é constante diferente de zero, o momento fletor é uma reta inclinada, como foi desenhado nesses dois trechos, CX3 e X3D. Os cálculos a gente tinha feito um por um, né? Todos os cálculos estão indicados aqui, sempre partindo do ponto A, indo para o ponto imediatamente à direita, que era o X1, e assim por diante, até chegar no ponto B. E com isso, concluímos esse problema. Só para comentar, o ponto crítico da estrutura com relação ao momento fletor de módulo máximo é esse ponto C aqui, ó, que tem o menos 26,26 ali de momento. Então é o ponto crítico porque é o ponto que tem o maior módulo de momento fletor. Isso não foi perguntado na questão, mas eu só estou reforçando. Então, até mais, pessoal.